bem-vindos a mais um episódio do SBM Pod, o podcast que ele deixa informado sobre diversos assuntos. Hoje nós trouxemos aqui a vereadora Raíssa Aline para conversar um pouco sobre diversos assuntos. Raíssa, para começar, a gente gostaria que você contasse um pouco sobre sua vida acadêmica, sobre os seus trabalhos aqui na nossa cidade. Boa noite, olá a todos e todas. É com muito prazer que a gente vem. Estou muito feliz de ver e de participar desse podcast, então parabéns. Falar um pouquinho da minha vida acadêmica. Eu sou formada em administração, assim que eu saí da escola, eu já entrei no curso de administração, na época era vestibular, passei em terceiro lugar, fiz administração, tinha muitos sonhos, como a juventude, né? Eu tinha vontade de fazer muitas coisas, eu tinha vontade de trabalhar com o cérebro, eu tinha vontade de ser alguma coisa relacionada à neuropsicologia ou ao estudo do cérebro, mas também tinha vontade de trabalhar com nutrição, tinha vontade de ser bióloga, eram muitas vontades, porque eu gostava de muita coisa, eu gostava dos animais, eu gostava da natureza. E aí, pela questão de não poder estudar fora, porque minha família não tinha condições de me bancar fora, eu escolhi entre os cursos que tinha aqui na Universidade de Currais Novas. Então, a partir disso, eu já trabalhava, desde muito cedo eu comecei a trabalhar, desde criança. Minha primeira forma de ganhar dinheiro foi com 7 anos de idade. Eu vendia café na oficina do meu avô para me ganhar dinheiro para comprar confeito, comprar minhas baganas, as coisinhas que a gente gosta, né? E aí, a partir de então, eu sempre tive que trabalhar. Trabalhava na oficina depois, vendendo rolamento, depois minha mãe montou vários comércios de mercadinho, de lanchonete, de massagem, eram diversas coisas. Então, eu sempre estive nesse meio do comércio. E aí, quando eu fui decidir, eu olhei assim para os cursos que nós tínhamos na universidade e pensei que o melhor que se enquadraria era a administração. Na época, a gente tinha uma loja de roupa, moda íntima e sex shop, então eu disse, vou fazer administração que é para melhorar e ajudar mais a minha mãe. E aí escolhi administração, me formei em administração, depois eu consegui estudar em Natal, já estava trabalhando, já tinha uma renda, consegui fazer uma pós-graduação em Natal, foi quando eu me formei em propaganda e marketing, gestão de marcas. Depois eu ainda fiz uma outra especialização aqui em Currais Novos, que era gestão estratégica de negócios. Só que aí teve uma disciplina só que eu adoeci, e aí eu precisaria que no outra turma eu entrasse novamente nessa disciplina para pagar. Só que aí não formou uma nova turma. Aí por uma disciplina eu não consegui formar nessa pós-graduação, gestão estratégica de negócios. Não tenho um diploma, mas fiquei com todo o conhecimento, que para mim é o que mais vale. E nesse decorrer do tempo, né, eu trabalhava na empresa, mas fui começando a entrar na política. Comecei fazendo um trabalho voluntário com o atual prefeito Odon, na época que ele era vereador, e nisso eu fui me encantando com a política. Comecei a me sentir realizada de uma forma que eu não me sentia no comércio, de ir nas escolas, de ir nas associações, de fazer aquele trabalho e sentir que aquele trabalho tinha relevância e modificava a vida das pessoas. E foi aí que eu decidi fazer meu mestrado, porque a gente gosta de fazer as coisas, mas gosta de saber o que é que faz, né? Então, como eu entrei num mundo que era muito diferente da administração, do mundo das empresas, aí eu pensei, eu posso fazer um outro curso ou eu posso seguir aqui minha formação acadêmica voltada a alguma temática que me ajude nessa área política. Aí fui fazer meu mestrado em Ciências Sociais, onde eu estudei políticas públicas, um estudo feito em cima de políticas públicas voltadas às mulheres rurais, e lá eu consegui aprender muita coisa de como aprofundar, na verdade, muitos conhecimentos a respeito da construção social, das relações sociais, da construção da política pública, principalmente, de efetivação, de construção e muitas outras coisas, avaliação principalmente, que era meu foco, meu estudo, avaliar a política pública, e isso me trouxe um ganho gigantesco para que eu pudesse melhorar ainda mais minha atuação política. Raíssa, eu gostaria de agradecer em nome da escola a sua presença no nosso pod. E já que você falou das mulheres da zona rural, a primeira pergunta é justamente sobre isso. É sobre o mutirão de documentação que teve para elas. Assim, em números aproximadamente.
quantos atendimentos foram realizados e para você, como foi esse momento tão importante? A documentação das trabalhadoras rurais foi algo que eu tive acesso a primeira vez, inclusive trabalhando com as mulheres rurais. Eu trabalhei durante 2 anos com assistência técnica em extensão rural e foi aí que eu descobri não só essa luta das mulheres rurais, mas como de todas as mulheres. Foi aí que eu comecei a despertar que eu não bastava ser mulher, eu tinha que lutar para garantir os direitos das mulheres. Isso muito jovem. Na época eu já não era mais assessora de odonto, já estava com cerca de 25 anos, 24, 25 anos, foi quando eu comecei esse trabalho. E foi quando eu comecei também a lutar pelos direitos das mulheres. E eu descobri que as mulheres, há pouco tempo, elas estavam tendo esses mutirões, que foi no primeiro governo Lula, foi realizado esses mutirões, por quê? Porque as mulheres por muito tempo não teve acesso à documentação. Elas achavam que meu CPF do meu marido serve, mas na verdade é porque elas não tinham direito à documentação, então não tinham direito à sua identificação, à sua dignidade, a saber que ali existe uma pessoa, que o documento faz isso, né? Faz com que a gente exista perante a lei. E aí eu soube dessa mutirão de documentação, inclusive nós tínhamos uma potiguar trabalhando no Ministério do Desenvolvimento Agrário na época, que era Isolda, que hoje ela é deputada estadual. Ela foi uma das responsáveis por esse mutirão. E agora a gente teve esse programa de volta, disponibilizado pelo governo federal. E aí eu fui atrás, lutei, não, tem que vir para Currais Novos. Vim para o Rio Grande do Norte, eu acho que eram 3 a 5 mutirões para o Rio Grande do Norte todo, né? E tinha que escolher as cidades, então vem para Currais Novos. E nós lá participando do mutirão, a realização é ver os depoimentos, porque muitas mulheres diziam: isso aqui eu ia precisar ir para Natal resolver e agora eu estou resolvendo aqui, pertinho. E a gente acabou não atendendo só Currais Novos. Cidades vizinhas acabaram vindo também. Então foram cerca de 1.200 atendimentos nesse período. Nós também conseguimos fazer com que a população tivesse acesso a direitos que a gente, muitas delas nem sabia que tinha, como por exemplo, se a mulher ou o homem, porque acabou atendendo toda a família também, eles tiverem uma moto, for agricultor familiar, eles não precisam pagar IPVA. E muitos deles não sabiam. E lá já foi feito um processo de várias motos e eles pararam de pagar IPVA a partir de um mutirão desse. Nós também tivemos vários jovens fazendo o ID Jovem, que é a carteira de identidade da juventude, que é similar à carteira do estudante, para que o jovem possa ter acesso a shows teatrais, musicais, culturais, de forma geral, ter acesso à passagem, ter acesso a essa locomoção de forma gratuita ou com desconto, ter acesso a outras coisas com 50% de desconto, shows, festas, cinema que a gente não tem, né? Mas se for para capital poderá ter acesso. Então os jovens também puderam. Nós vimos as mulheres trazendo os seus filhos e filhas e tirando seus documentos e elas realizadas, porque ali estavam economizando um dinheiro que iria pagar 30, 60, mulheres com 4 filhos que teriam que pagar mais de R$100, quase R$200, podendo fazer a documentação e garantir que desde cedo seus filhos também tenham acesso a essa documentação. Então foi muito gratificante ter um movimento gigantesco nessa parte da documentação, mas junto a isso a gente tem um projeto, que é a Feira das Mulheres. E nós colocamos a Feira das Mulheres junto ao mutirão de documentação, e essas mulheres, que são agricultoras, artesãs, culinaristas, elas também puderam comercializar para o público que estava lá, tirando a documentação, e assim também fizeram uma renda que fortaleceu a família delas e elas também. Então, são muitos relatos assim, que deixam a gente extremamente feliz de ter trazido e visto a importância que é um mutirão como esse. Partindo um pouco para o campo da cultura, nós tivemos a aprovação da lei. Não, mas é bom assim. A gente teve quando a gente fala do que a gente gosta, a gente fala muito. A aprovação do Dia da Cultura Currais Novense, né, em homenagem ao grande artista João Antônio da nossa cidade. E muitas pessoas, infelizmente, não o conhecem, né? Então, gostaria que você contasse um pouco quem foi esse grande homem para a nossa cidade, a importância dele. João Antônio, ele foi, além de tudo, um amigo meu.
tinha uma proximidade muito grande, eu gostava muito de conversar com ele, ele era um homem muito sábio, ele sempre tinha reflexões muito profundas e críticas, ele sempre tinha uma crítica assim que ele era muito das perguntas, então ele fazia perguntas que era para instigar a gente a pensar além do óbvio. E a gente se encontrava, às vezes na praça, na Primor, ele gostava muito da Primor. Às vezes eu ia para casa dele, no ateliê que ele tem, tinha várias artes, e a gente passava horas e horas conversando. E o tempo não parecia voar quando a gente estava conversando, porque realmente era muito gostoso a gente conversar com aquela pessoa que nos instiga a ser maiores, nos instiga a saber mais. E João, ele tinha uma militância muito forte pela cultura, ele acreditava na cultura, ele sabia que a cultura ela transforma vidas, mas além de transformar, ela forma a gente enquanto ser humano. Então ele construiu um teatro a partir de recursos próprios, ele ganhava um salário mínimo, tinha uma deficiência, mas ele mobilizava muito e ele construiu que é o Espaço Avoante, deixou aí esse legado, e ele fez tudo com recurso próprio, pedindo doação de pessoas próximas, fazendo evento para arrecadar dinheiro, porque ele acreditava na arte, ele sabia que Currais Novos precisava de instrumentos e de equipamentos que fosse promovesse a arte e a cultura e fosse espaço de fomentar a arte e a cultura. Eu acho que assim, ele deixa um legado muito grande dessa pessoa que não era só um artista, ele fazia questão de fazer da arte a transformação de outras pessoas, a transformação da cidade. Hoje a gente vê Currais Novos, comparado a outras cidades de um porto parecido com a gente, é nítido como o nível de Currais Novos é um nível mais elevado, as pessoas têm uma consciência crítica muito maior. João foi uma das pessoas responsáveis porque ele sempre em sua arte ele trazia essa questão crítica. Então, se você pegar um quadro de João, ele está trazendo uma crítica social. Se você pegar uma escultura de João, ele está trazendo uma crítica social. E eu acho que não tem nem como descrever em palavras a contribuição que ele deu. E nessa parte que ele não ficava só para ele, hoje ele é tido como mestre justamente porque ele foi professor de muitos artistas. Então ele pegou vários artistas do município, ele ensinou a desenhar, ele ensinou a fazer artes plásticas, ele ensinou comigo eu gostava muito de fotografia, então ele me ensinava muito sobre a história da arte. E aí ele não ensinava só você pegar um papel, um lápis e desenhar. Aí a reflexão e também a história da arte, o que era a história da arte, quais eram os períodos da arte. Ele era um artista assim completo e principalmente ele não fazia questão de deixar só para ele sempre tinha essa vontade de estar contribuindo com as outras pessoas e ao mesmo tempo ele não aceitava que a gente elogiasse ele. Ele ficava todo encabulado e com certeza ele já queria que parasse, não queria reconhecimento do trabalho que ele fazia, da grandiosidade que era para a gente. E eu acho que João, diante de tudo isso, ele merece ser lembrado, ele merece estar na nossa cultura de uma forma que nos faça lembrar, que faça com que as novas gerações saibam quem foi ele, porque por mais que ele não esteja mais aqui com a gente em vida, mas com certeza as ideias dele continuam aqui sendo propagadas, a arte dele continua sendo propagada pelas mãos, pelas cabeças das pessoas que passaram por ele. Raíssa, continuando falando de cultura, você acredita que o incentivo à cultura é algo caro para os governantes ou realmente falta projetos de incentivação como o seu, de valorização da cultura? Falta esse olhar que João tinha, né, da importância da cultura, porque eu acho que nada é caro, na verdade você tem muitos fatores que fazem com que escolha, e um é você saber a importância. Então, se aquilo é importante, você vai promover. Se não é importante, você não vai dar atenção, então não vai ter projeção. E o que eu falo, o que falta nos nossos governos é perceber o acesso à arte, o acesso à cultura
A cultura e a arte, ela é como comer, é como se vestir, é como ter que vir à escola. Ela é essencial, mas muitas vezes nós temos uma visão errada e até distorcida de que a arte é superficial, quando na verdade não, ela é extremamente profunda. Quando a gente se envolve com a arte, a gente fica seres muito mais reflexivos, muito maiores. A arte nos proporciona crescer, ser mais sensível, ter uma visão de mundo diferenciada. E eu acredito que se a gente investe na arte e na cultura, a gente vai ter uma sociedade muito melhor. Com certeza. É verdade. Nós tivemos aí, digamos assim, a primeira edição, né, de um projeto do qual eu tive o privilégio de participar como vereador de Monteria, que foi o projeto Vereador jovem de verdade. o projeto Câmara Jovem, que dá, né, esse protagonismo justamente aos jovens da nossa cidade. E estando em contato com muitos jovens, o que mais te surpreendeu, né? Alguma história assim que você teve uma emoção assim maior estando em contato com esses jovens? Eu acho que só em ver a juventude ali podendo ocupar aquele espaço que para muitos, como para mim mesmo, eu não tinha essa oportunidade na idade de vocês de estar com o microfone. Então, o microfone é muito intimidador, uma câmera é muito intimidadora. E eu acredito que quanto mais cedo a gente proporciona esse espaço, mais cedo a gente vai se acostumando, porque isso aqui é uma questão de costume, né? A gente vai se acostumar com o microfone, com a câmera, e aí ver a juventude ali, vocês nervosos na hora do treino, até com vergonha de ir para a tribuna, mas foram um dia antes, aí depois venceram o medo, aí treinaram e depois trouxeram as contribuições que, para levar as contribuições, vocês tiveram que se dedicar a fazer uma análise, prestar atenção onde vocês estão, o cenário que está inserido, o que é que poderia ser diferente, o que é que poderia ser melhor. Vocês também puderam ter esse diálogo com os outros jovens dentro da escola e lá com outros jovens de outras escolas, mas sempre pensando nisso, né, de como a gente ter um espaço melhor. Fiquei surpresa também com as colocações muito jovens, assim, a forma de se colocar, mesmo tão jovens, mas já tinha uma autoridade muito forte e que a gente percebe que se proporcionar outros momentos como esse, vocês vão mais longe do que a gente que teve que lutar mais para chegar nesse espaço. E com isso também traz a esperança de que Currais Novos vai continuar sendo essa cidade diferenciada, essa cidade que é uma curva fora do caminho, que a gente tem um nível maior e a gente tem isso porque tem que ter essa preocupação com todos esses setores e com a nossa juventude, a formação da nossa juventude, fazer com que conheçam esse espaço, saibam como é, porque eu acredito que todos os vereadores jovens que participaram lá, nunca mais eles vão voltar para a escola e vão olhar uma coisa assim fora do lugar e não vão pensar como é que isso poderia ser diferente. Então essa inquietação que gera, que ali é uma semente, mas essa inquietação vai ficar para sempre. E isso vai fazer com que cada jovem que participou, eles possam continuar em movimento. E o movimento faz com que a gente cresça e seja melhor a cada dia. Teve algumas que me surpreenderam com entre vários, né? Mas uma das meninas mais novas, tinha 13 anos, era uma das mais novas e ela trouxe debates assim, muito profundos a respeito do que era ser uma menina dentro da escola, que eu fiquei muito surpresa, porque não era só a questão de precisa de um quadro, não precisa de uma coisa assim mais concreta que é mais fácil, mas ela com 13 anos ela trouxe uma questão de uma formação política que eu vim ter a primeira vez com 25 anos. A primeira vez que eu tive acesso a um debate como esse foi com 25 anos, e ela com 13 anos já estava com tudo ali na língua, na ponta da língua. Fiquei muito surpresa, mas cada jovem que passou, ele me impactou de uma forma diferente. Seja um pela desenvoltura, seja outro pela temática que trouxe, seja outro pela articulação que conseguiu fazer na escola, seja outro porque já estava ali querendo continuar aquele trabalho
no Grêmio da escola, reativar o Grêmio. Então, cada um tinha um jeitinho único e cada um trazia uma mensagem também única e principalmente os olhos brilhando, assim, de que quando eu dizia vereador, fulaninho, sua contribuição foi importante por isso, isso e isso, aquele olho brilhando, assim, de que, olha, eu trouxe uma coisa importante. Sempre tocava muito, porque eu tenho certeza que vai ficar e vai ficar por muito tempo. Raíssa, agora falando um pouco da questão hídrica da cidade, sobre a adutora emergencial. Quais as políticas públicas que estão discutidas nesse projeto? Agora a gente está discutindo uma adutora que é definitiva, que é do projeto da adutora Seridó. Eu entrei só tem 4 meses na Câmara, né, porque teve todo um processo de fraude eleitoral, no qual a gente não conseguiu adentrar no início da gestão, que seria 2021. Então só tenho 4 meses, entrei muito depois de todos os outros com 2 anos e meio de mandato, e eu entrando na Câmara, foi uma discrepância muito grande, mas a gente, enquanto mulher, sabe que faz parte da nossa realidade, a gente sempre tem mais dificuldade de adentrar os espaços, mas não é por isso que a gente deve desistir, a gente deve persistir para transformar. Então, enquanto cidadã currajnovense, seridoense, nós não podemos deixar de discutir a água, porque a água é a vida, a água é algo que nós sabemos que nem sempre a gente tem. Vai ter períodos que a gente vai ter um pouco mais, e vai ter períodos que a gente vai ter que racionalizar ao máximo, porque senão muitas vezes vai faltar para o banho, ou você vai ter que escolher se você vai tomar um banho ou se vai lavar a roupa. Então essa é a nossa realidade pelo território que a gente vive. Então é um debate que a gente deve sempre plantar. E por isso que a gente teve essa prioridade de apenas 4 meses pautar essa temática. Estamos acompanhando a instalação da adutora da Oiticica, porque vai vir água da Oiticica para Currais Novos. O projeto está para finalizar o próximo ano. Porém, nós estamos numa situação que a água de Currais Novos, a previsão é ir só até janeiro. E aí, diante disso, nós estamos trabalhando junto com o governo municipal, o governo estadual e o governo federal para que essa adutora definitiva que vem de Oiticica, ela tenha um braço em São Vicente ou Florânia, para que pegue água de açudes que tem nessa região, para que possa abastecer a gente enquanto a de Oiticica não fica pronta. Então esse é um debate de uma adutora que não é mais uma adutora emergencial, é uma adutora definitiva. A única diferença é porque essa de Oiticica vem, só que não vai dar tempo de chegar, e aí a gente precisa desse braço, ou em São Vicente ou em Florânia. E é o debate que a gente está travando. Além de que, na audiência que nós realizamos essa semana, também percebemos que é necessário a gente começar urgentemente em todos os espaços, e aqui eu já deixo para vocês também iniciar na escola de vocês o debate sobre o uso consciente da água. Nós precisamos fazer essa conscientização coletiva para que as pessoas usem menos água, para ver se a gente consegue se estender um pouquinho. Se a gente ia chegar até janeiro, quem sabe a gente não chega até fevereiro ou março, e assim a gente consiga garantir que ninguém fique sem água. Todo mundo usando consciente, mas a gente consiga prolongar e não venha faltar. Venha apenas a gente não desperdiçar. E ainda tratando desse assunto, né, para finalizar essa roda de perguntas, eu gostaria de perguntar para você se, na sua opinião, assim, se essa questão da seca ela é uma questão somente climática ou ela tem um viés político? A seca é um fato, é uma questão climática, porém a convivência com a seca ela é uma questão política, porque nós vivemos numa região que é semiárida, nós vivemos na Caatinga nordestina no Brasil, e aí nossa região ela é seca, isso é um fato, mas ela não precisa ser sem água, porque nós podemos ter formas de conviver com a nossa região. E aí essas formas vêm de diversas maneiras, né? Vem com adutoras, vem com cisternas, vem com barragem submersa, vem com várias tecnologias que possam garantir que a gente tenha água
principalmente nos períodos de baixa d'água. Infelizmente, por muitos e muitos anos, no Brasil, o Nordeste não foi prioridade. Então, temos um atraso de séculos de investimento nesse setor de convivência com a água. E aí é muito recente a atenção que tem que nós vivemos numa região seca, porém precisa de tecnologias para conviver com essa seca. E isso é muito recente. Esse debate é muito recente. Então, por exemplo, a transposição do Rio São Francisco é uma coisa que se pensa desde basicamente um pouco depois ali do descobrimento do Brasil, que já se falava sobre essa transposição. E aí, recentemente, é que ela foi colocada para frente. E aí é uma das formas da gente conviver com o nosso espaço. E isso é uma decisão política. Aí essa convivência, sim, eu acredito que é a questão política que faz com que a gente conviva melhor ou pior, dependendo da decisão de quem está no governo. É verdade. Bem, nós finalizamos aqui mais um episódio muito gostoso de se assistir. Raíssa, você teria alguma mensagem para deixar para os jovens, para todo mundo que nos assiste? Eu estou muito agradecida de estar aqui, estou muito feliz de ver nossos vereadores jovens dando continuidade e alcançando outros espaços e agora me entrevistando. Estou muito honrada e gostaria de dizer que muitas vezes na vida as coisas não são fáceis, a gente vai ser colocado para trás, dependendo do gênero, da classe social, da raça que a gente não escolheu, mas que nós nascemos, mas que a gente sempre vale a pena lutar, porque desistir não é uma opção, não deve ser uma opção, e é que a gente consiga superar e construir futuros melhores para todos nós. É isso aí, curta, comenta e compartilha aí. Muito obrigado, é isso, um abraço.